Muito boa noite, amigos queridos do Lela. Estamos nós aqui em comunhão com o Pai, buscando a energia da luz de Jesus, que deve nos socorrer nesse momento. E vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida. Mas antes eu gostaria de convidá-los a uma prece, para que possamos acerenar a mente, o coração, para que a lição de Jesus do seu Evangelho possa conversar conosco. Então vamos acerenando, nos aquietando, deixando as armaduras no chão, nos desarmando, sossegando a mente, aquietando, e vamos nos entregar a esse que é o Divino Pastor, nesse momento de prece, nesse momento de reflexão acerca do Evangelho de Jesus. Ele que nos convida hoje e sempre a penetrar o seu reino de luz, que nos inspire nesse momento, que nos inspire nessa noite, nesse trabalho, que a sua luz nos envolva hoje, amanhã e sempre. Ser conosco, querido Jesus. A parábola, ela começa assim, eu vou ler aqui do Evangelho de Lucas, e ele lhe propôs essa parábola, dizendo: Que homem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto 99 e vai após a perdida, atrás da perdida, após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então está em Lucas 15, 3, 7. A imagem que aqui está, representando Jesus com a ovelha no colo, ela nos diz muito. Refletindo sobre essa parábola, nós precisamos pensar que todos nós somos essa ovelha perdida, ou mesmo o filho pródigo. Interessante observar que Jesus nos coloca no seu colo. A parábola fala que o pastor tem 99 ovelhas, tem 100 ovelhas e uma delas, ela se perde. E ele deixa as 99 que lá estão seguras para buscar essa que se perdeu. É de nós que ele fala. É de nós que saímos da casa paterna como filho pródigo, gastando toda a herança, pedindo que Deus nos adiantasse a nossa parte, e ele nos deu a liberdade. Ele nos deu a sua herança, que é a vida, o livre-arbítrio, e nós percorremos esse mundo como ovelhas desgarradas desse aprisco do amor de Deus. E aí esse Pai, ele nos manda Jesus como o grande pastor, para que ele possa então nos levar de volta a esse aprisco em sua segurança. E ele não vai vir nos buscar com o olhar de quem julga. Neste momento, no contexto dessa parábola, dessa passagem evangélica, Jesus está na casa de um dos fariseus e se achegam a ele também muitos publicanos. E aí há um murmurinho que ele se rodeia, né, dos pecadores, porque os publicanos, eles são considerados, eles são odiados pelos judeus porque eles cobram os impostos, né, e os fariseus, que são os doutores da lei, né, também sempre muito rígidos dentro dessa lei que eles defendem, da lei mosaica. Então Jesus ali, ele é julgado pelas pessoas. Como pode ele, né, estar ali com essas pessoas, com os publicanos e com os fariseus, né, também com eles? E aí Jesus, ele percebendo isso, então, ele conta essa parábola dessa ovelha perdida. Porque a palavra de Jesus, porque ele não perdeu um minuto sequer dos anos em que ele pôde ministrar, dos 3 anos em que ele pôde ali fazer o seu apostolado, nem um minuto sequer ele perdeu em vão.
e todos os seus ensinamentos são atemporais. Valeu para os pastores da época a quem ele falava. Vale para nós hoje, as ovelhas perdidas e desgarradas. Essa conversa dele é a conversa conosco hoje. É a conversa que ele pôde ter conosco naquele momento, há mais de 2023 anos, e é a conversa que ele pode ter hoje conosco intimamente através do seu evangelho de luz. Ei, ovelha, volta. Não sei, né? No fundo ele sabe o que se passa dentro do teu coração. Por que é que você fugiu do meu aprisco? Por que é que você quis se desgarrar? Seja lá o que for, eu não vou te julgar. Volta para os meus braços, porque o que eu quero é te abraçar. Então, nesse momento, esse Jesus e esse pastor, ele não julga. E ele está dizendo aqui que ele acolhe, sejam fariseus, sejam publicanos, sejam as mulheres de má vida, entre aspas, as mulheres que eram julgadas de má vida, como na passagem evangélica, em que ele salva a mulher do apedrejamento, seja os leprosos, considerados imundos por aquela sociedade, sejam os cobradores de impostos, sejam os pobres pescadores, sejam os pecadores, sejam todos aqueles que pecam e que erram. Esse é o convite dele. Ele é o grande pastor e ele diz: venham a mim. Não importa o que quer que vocês tenham feito até esse momento, eu vejo vocês, eu enxergo vocês, eu acolho vocês. Então Jesus é acolhimento, Jesus é não julgamento, Jesus é olhar no olho e enxergar o coração. Esse pastor que nos carrega no seu ombro e feliz vai dizer ao pai: olha só, pai, eu resgatei essa ovelha que estava perdida. E ela vale muito. Não importa o quanto ela tenha se perdido, não importa. Então, seja lá o que for que passa nesse momento dentro do teu coração, que você acredita que não merece perdão, que você realmente acredita nisso, que você acredita que não tem mais jeito para você, presta atenção, observa essa imagem. É Jesus te convidando aos seus braços. É Jesus querendo te levar no ombro e mostrar para Deus: olha só, pai, eu resgatei. E não é só nós. Às vezes a gente julga tanto, né? A nossa sociedade, ela está com uma doença tão terrível, essa doença do julgar. Primeiro vem o julgamento, antes de mais nada, antes da palavra, antes do abraço, antes do olhar. A nossa sociedade está muito julgadora e isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Porque, às vezes, tudo que alguém precisa é de ser olhado. Às vezes, não precisa nem que se diga alguma coisa. Mas essa pessoa em sofrimento atroz, essa ovelha perdida e desgarrada e longe do seu pastor, tudo que ela precisa é de acolhimento. Tudo que ela precisa é de alguém que lhe diga o quanto ela faz parte do rebanho divino e o quanto ela faz falta por ter se apartado. Tudo que ela precisa é de alguém que a ouça e a acolha como Jesus fazia, seja aos publicanos, aos fariseus, aos gentios, seja aqueles que já tinham dentro do seu coração o Evangelho, seja aqueles que já tinham construído a verdade e o amor dentro do seu coração. No momento em que Jesus se encontra com Paulo de Tarso na estrada de Damasco, e ele tem ali aquela visão de Jesus, ele que era Saulo, ele que perseguia os cristãos, ele que estava indo para Damasco, perseguindo cristãos de uma maneira cruel e cega e ensandecida. Ali Jesus vai atrás dessa ovelha desgarrada e vai buscar ele, como quem coloca essa ovelha nos ombros. Ele diz para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, já cego para esse mundo,
esse mundo que fazia com que Paulo fosse esse julgador, com que não entendesse por que é que os cristãos defendiam tanto a esse Cristo. E quem era esse Cristo? Ele que agora enxerga na luz, esse Cristo, nessa luz que chega a cegá-lo para o mundo, esse Paulo se converte nesse momento e tem então a sua estrada de Damasco. E aí ele entende de joelhos, naturalmente de joelhos, ele entende que esse grande pastor realmente é tudo aquilo que os cristãos lhe diziam. E só se coloca então à disposição dele. Porque Jesus, ele olha para nós e ele não julga quem nós somos agora, os nossos erros, os nossos pecados, ele não enxerga nada disso. Esse pastor, ele vai olhar para nós e vai enxergar o nosso vir a ser, aquilo que nós nem imaginamos que podemos ser, porque é o nosso destino. Inexoravelmente, cada um de nós, todos nós, como filhos de Deus, na condição de herdeiros da divindade, estamos fadados a ser luz como Ele é. Então, por isso, Ele enxerga em nós esse potencial de luz. E quando olha para Saulo de Tarso, é isso que ele vê. E Saulo então entende quem é esse pastor. E dedica finalmente todos os dias de sua vida a ele, dali em diante, e de todas as suas outras vidas. Porque ele teve esse contato com esse divino pastor, e na qualidade dessa ovelha desgarrada, ele aceita o colo do pastor. E é isso que Jesus nos convida a fazer. Aceitar. Permitir que essa fé que Saulo teve nesse momento, ela seja para a gente também. E nós também possamos ter essa entrega. Até um dia que ele disse, hoje já não sou eu que vivo, mas o Cristo vive em mim. E para encontrar esse momento tão grande de iluminação e de reconhecimento da nossa pequenez diante da grandeza daquele que é o pastor, Deus nos concede os anos de vida. E várias oportunidades, tantas quantas sejam necessárias. Então, esse Deus que pede para que esse pastor venha nos colher, nos recolher essas ovelhas perdidas que somos nós, ele nos espera de braços abertos, porque para ele mais vale essa uma que se perdeu que as 99 que já estejam lá no caminho do bem. É uma alegoria, uma parábola é uma alegoria. E essa parábola ele contou para aquelas pessoas que entendiam nesse momento, elas viviam no campo, elas entendiam de pastorear, elas entendiam de ovelhas, elas entendiam de plantações. E esse gigante, que era Jesus, com uma sabedoria que nós hoje não sabemos ainda o quão grande ele é, o quanto que ele tem dentro de si já um espírito puro, já da esfera crística, o quanto que ele teve que guardar para se apequenar e trazer para nós e se parecer conosco e se humanizar. Esse gigante, ele trouxe uma lição que falava conosco, a nossa linguagem, isso é acolhimento. Quando ele vem até nós, ele fala a nossa língua, ele fala da nossa rotina, ele conta histórias, que vão dizer para nós de uma maneira que nós consigamos entender essa lição, porque conversa conosco dentro da nossa língua, da nossa cultura, que foi o que ele fez, respeitando a cada um do jeito que é. Esse Jesus, esse Espírito Crístico, esse Espírito Divino, ele acolhe. Ele acolhe a nossa pequenez, mas ele se apequena para nos acolher. Ele não se mostra esse gigante. Ele que teve que pisar aqui no planeta, nesse solo, e ele que já não tem mais nem forma humana, que como luz teve que vestir uma roupa de carne, um corpo de carne, esse Espírito Crístico, que é o governador do nosso planeta, que é o nosso divino pastor, ele é puro acolhimento, ele é puro amor. E ele vem trazer notícias desse amor, do reino de Deus.
do seu reino que ele nos convida a construir junto com ele. Então, essa parábola que ele deixou para nós e é imortal, como todas as suas lições são imortais, ele fala de arrependimento. Assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, quando nós condenamos alguém e imaginamos que esse alguém merece sofrer eternamente, vem esse pastor e nos diz que essa ovelha mais desgarrada de todas é a que Deus festeja quando retorna. Quando Jesus olha para Pedro, no momento em que Pedro o nega, na terceira vez que Pedro negou, os olhos de Pedro encontraram os olhos de Jesus na prisão. Ele que estava ali no mesmo lugar. E Jesus não precisa dizer absolutamente nada. Sentenciado à morte que ele estava, sem dizer uma palavra que ele, para se defender, para se proteger, ele só olha para Pedro. E naquele momento, aquele pescador rude, aquele pescador que diz que não tinha autorregulação, né? Porque Pedro era estourado. Pedro queria decepar a orelha do guarda que quis prender Jesus, e Jesus disse para ele: Pedro, embainha a tua espada, porque quem desembainhar a espada, pela espada morrerá. Esse Pedro, daquele momento, daquele olhar, ele entendeu, então, finalmente, a grandeza desse divino pastor. Ele entendeu essa lição. Ele percebeu que aquele olhar de Jesus era o olhar que convocava essa divindade dele para se colocar a serviço do seu evangelho. Que nós então possamos enxergar na grandeza desse mestre, nos colocarmos pequeninos como essa ovelhinha que aí está, desgarrada que era, feliz agora, porque já não tem mais medo, porque confia. Que possamos nos colocar na confiança e nos entregar. Se nós não pudermos nos entregar em confiança a essa promessa de resgate, então nós estaremos sim perdidos e não encontraremos o caminho de volta. É preciso que nós voltemos o olhar a esse chamado, porque esse pastor conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome. Jesus sabe. Jesus sabe os momentos em que você deita na sua cama e as lágrimas que só o seu travesseiro conhece. Jesus sabe. Jesus, esse divino pastor, ele sabe das angústias que vão na sua alma. Jesus sabe. Ele sabe. Ele te conhece pelo nome. E ele vem te buscar, a pedido daquele que nos criou, como grande irmão, o irmão mais velho, aquele que veio trazer para nós as lições e nos ensinar como crianças que somos. Que estejamos, então, abertos a esse caminho de aprendizado, que possamos ouvir o chamado do pastor e nos entregar, em entrega a esse acolhimento, a esse colo, a esse ombro amigo que feliz nos levará de volta ao Pai. Mas que nos coloquemos então na posição de quem recebe, dispostos ao arrependimento, seja lá do que for. Seja lá do que for, Jesus não tem uma régua para medir o pecado. Pessoas tão pecadoras, inclusive como Hitler, que conhecemos historicamente como uma pessoa que tão perturbada que era por sua política, conseguiu exterminar tantas pessoas, também é uma das suas ovelhas perdidas. Também vale muito para Deus. E Deus também espera o arrependimento de todas as suas ovelhas, porque Ele nos conhece pelo nome e Ele nos chama. Ele não está distante de nós, como nós às vezes podemos imaginar. Deus não está distante, Jesus não está distante, porque Ele é onipresente, onisciente. Então, quando formos nos deitar essa noite, que possamos nos lembrar da lição da ovelha perdida, dessa parábola,
que nos coloquemos, então, como essa ovelhinha e que possamos nos entregar a esse colo acolhedor e perceber que existe um caminho de volta. Não é um caminho fácil, como não foi fácil para Paulo de Tarso, em que seu apostolado tanto sofreu, pedradas, açoites, prisão. Foi isso que ele teve em troca da evangelização, da cristanização do mundo, né? Porque ele foi o grande, ele foi o evangelista, ele foi o, não o evangelista, mas ele foi o apóstolo, que pôde levar o evangelho a tantos lugares, né? A pé, sem internet, sem trem, sem avião, a pé mesmo, às vezes de barco, caminhando e levando o evangelho de Jesus. O que ele teve foi açoites, pedradas, julgamentos, o que Pedro também teve, mas ele tinha se reconhecido como essa ovelha e tinha se agigantado no seu ministério. Então, que nós possamos enxergar a grandeza desse Jesus, entender que Ele nos vê, que Ele nos olha e que Ele nos espera. E que esse mestre, esse grande pastor, possa abençoar-nos a fim de dissolver em nós todos esses miasmas, todas essas angústias que carregamos, que nos prende, que não nos deixa ter fé, que nos aprisiona, nos encarcera dentro do sofrimento de tal maneira que não conseguimos mais ter fé, que não conseguimos mais apreciar um pôr do sol, uma flor, o sorriso de uma criança, uma palavra amiga, o valor de uma amizade, a grandeza do olhar de um filho, um abraço, que possamos então, nesse momento, ser abraçados por esse divino pastor e, como ovelhinhas desgarradas, deitar a cabeça em seu divino colo e sossegar as nossas angústias. Que Deus e nosso Pai nos abençoe agora e sempre. Muito obrigada, queridos amigos. Que o divino pastor possa nos abençoar.